o assunto que está ocorrendo nesse momento e alarmando todo mundo. A crise vai se agravando cada vez mais no Oriente Médio. Há o risco de uma guerra regional se houver uma intervenção do Hezbollah atacando o norte de Israel com foguetes. Israel retalhar, é possível que haja o Irã intervindo nessa guerra e uma guerra por procuração dos Estados Unidos e Rússia. Estamos vivendo um momento dramático. Nesse momento, soam sirenes na região das montanhas, das colinas de Golã. Isso é muito importante nesse instante, portanto, sirenes tocando. Sabemos que as colinas de Golã, território pertencente à Síria, mas ocupado por Israel, provavelmente no território hoje ocupado por Israel, sirenes soando, significa foguetes sendo lançados e risco de retaliação. Vamos então retomar o assunto da guerra, porque existe um risco dessa guerra traduzir-se num conflito regional e esperamos que não se traduza num conflito mundial. Durante o Conselho de Segurança da ONU, o secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, alertou o Irã para um caso de ataque. Isso é muito importante. Antony Blinken alertando o Irã. Os Estados Unidos está com 2 porta-aviões, o porta-aviões Gerald Ford, o mais potente do mundo, vários destroyers, cruzadores, fragatas prontos para intervir e estão lá com um efeito dissuasório. Vamos ouvir, temos uma sonora, vamos ouvir o alerta de Antony Blinken que pode fazer uma escalada mundial desse conflito. Deixe-me dizer isto perante este Conselho e deixe-me dizer o que temos dito consistentemente às autoridades iranianas através de outros canais. Os Estados Unidos não procuram conflito com o Irã. Não queremos que esta guerra se amplie. Mas se o Irã ou seus representantes atacarem os Estados Unidos em qualquer lugar, não se engane. Defenderemos nosso povo, defenderemos nossa segurança de forma rápida e decisiva. Atenção, é muito importante. O Irã alertou que pode fazer ataques contra embarcações norte-americanas e que estão invadindo um espaço que não deveriam, local onde não deveriam estar. Agora, eu quero ouvir o professor de Relações Internacionais, Acácio Miranda. Um alerta como esse ao Irã é um prenúncio de uma guerra mundial? Capês, você disse há pouco sobre a guerra por procuração. O que o Antony Blinken fez na ONU foi um recado por procuração. Porque ele mandou um recado para o Irã, mas a rigor este recado é para a Rússia. Até porque o Irã não tem estrutura suficiente para atacar os porta-aviões norte-americanos. O Irã precisaria dos caças e da estrutura militar da Rússia. Então, hoje, se nós tivermos um ataque dos Estados Unidos ao Irã ou um ataque do Irã aos Estados Unidos, há uma grande probabilidade da Rússia ser inserida neste conflito também. Ou, não acredito numa terceira guerra mundial, mas nós teríamos sim uma reedição da Guerra Fria, do que nós vivemos há décadas atrás. Meu querido Renato Batista, a Rússia está deslocando, sim, caças que estão sobrevoando a região neutra, no alto mar, não estão entrando em território marítimo israelense, mas estão sobrevoando áreas próximas às embarcações dos Estados Unidos. Putin já fez seguidas alertas aos Estados Unidos quanto à presença destas embarcações. E a guerra, os Estados Unidos e a Rússia já estão em guerra. Eles estão em guerra no território ucraniano. E essa guerra pode se alastrar e continuar no Irã. Qual a sua observação nesse momento dramático em que a guerra contra o Hamas pode virar uma guerra mundial? Capês, eu acho importante a gente pontuar que para se tornar uma guerra mundial, precisaria ser um confronto, uma guerra entre 2 potências militares. Neste caso, como é o caso também da Ucrânia, é o que você bem citou como uma guerra por procuração, onde as potências militares globais, elas se utilizam ali de outro estado, ou elas ajudam, financiam, equipam outros estados que estão em seus conflitos locais. Ainda sobre o perigo dessa guerra avançar para um conflito regional, o líder do Hamas, o Khaled Meshal, em entrevista ele disse que os civis palestinos estão morrendo
estão sendo sacrificados nessa luta, tanto como em outras guerras, e pediu o suporte, inclusive, do Irã, do Hezbollah e de todos os países árabes nesse confronto. Então, eu acho que, quem sabe, o próximo passo para a gente ver nesse conflito é que ele abarque um conflito regional nesse momento. Para termos uma ideia mais aproximada do que está acontecendo, vamos diretamente ao território do conflito, exatamente o país que foi atacado pelo Hamas no dia 7 de outubro, que está reagindo e pode ser palco desse conflito regional.